a Câmara na cidade de hoje vai falar sobre as demandas da Vila do Iapeí, que fica localizada na zona norte de Porto Alegre. E para falar sobre o assunto está aqui conosco o vereador Sebastião Melo, que é reconhecido pelo seu trabalho aqui na comunidade. Então, vereador, quais foram as ações que o senhor promoveu na Vila do Iapeí? Bom, primeiro, quer dizer, do meu carinho que eu tenho pelo bairro Iapeí. Nada mais, nada menos que é o bairro da Elis Regina, que, aliás, atrasadamente está esperando uma estátua, uma réplica da estátua que tem lá no nosso querido, ao lado da usina do gasômetro. O Iapeí foi concebido na década de 50, quando o Getúlio Vargas era o presidente da República. E foi talvez um dos primeiros conjuntos habitacionais da política habitacional da época. Porto Alegre foi talvez um case importante. E ele tem, assim, características muito especialistas. Primeiro, as construções, né? Construções que não existem mais, o tipo de tijolo, a beleza arquitetônica. As ruas do Iapeí também, outras joias extraordinárias, porque são aquelas vielas, aquelas ruas, muita arborização. Bom, e tem uma comunidade excepcional, tem a sua associação. E eu, que sou vereador de toda a cidade, acabei me aproximando mais do Iapeí, muito em razão especialíssima do Vitor Blay, que trabalha comigo há tempo e que seus pais vinculam ali. E acabei, por várias demandas vindas pelo Vitor, me aproximando ali no dia a dia da luta da comunidade. Os desafios do Iapeí não são diferentes dos desafios de cidade. A vida em cidade sempre é muito complexa, o cobertor é sempre curto, tanto do ponto de vista do serviço como dos serviços e das obras. Pois bem, mas ali tinha algumas questões encravadas, por exemplo, o INSS nacionalmente tem muitos prédios abandonados, muitos. Porto Alegre são algumas dezenas, e que até o momento ainda não foi repassado para a prefeitura, para o governo do estado ou até mesmo leiloado. E esses prédios públicos, em qualquer cidade hoje, um prédio público abandonado, 2 dias depois esse prédio é ocupado. E ali existia um depósito, um arquivo, um posto de atendimento que acabou sendo ocupado e que veio causar assim enormes constrangimentos para aquela comunidade. Porque se consolidou uma ocupação, e essa ocupação de moradores de rua, que eu tenho o maior respeito, mas acabou junto com esses moradores de rua, vários usuários de drogas. E se fosse só usuários, não, eles além de usarem drogas, eles passaram daquilo ali um ponto de venda de drogas. Então você imagina para uma comunidade como aquela, composta até de uma belíssima parcela de pessoas já da melhor idade, vivenciando aquilo ali. Olha, uma verdadeira história bem tétrica, porque isso aqui já foi juntamento de marginais, era problema de drogas, até casos teve casos também de morte aqui. Isso tudo foi num período de mais de 3 ou 4 anos. Eu moro aqui em cima, próximo, então era criança andando na rua de pé descalço e briga de casais, pessoas que não tinham, infelizmente... Eram famílias que invadiram? Sim, uma quantidade, chegou a ter mais de 30 pessoas aqui e num ambiente que, olha, é indescritível. A coisa chegou num ponto que a gente tinha até vergonha de chegar em casa ou sair de casa. Felizmente, isso tudo foi ultrapassado. Claro que houve uma pegada firme de toda a comunidade. Então o nosso gabinete encampou aquilo ali como uma coisa assim desafiadora. Então foram muitas audiências com a superintendente do INSS, foi o Ministério Público, muitas audiências na Câmara Municipal, audiências públicas no próprio Iapeí, conversas com a juíza, porque havia um pedido de reintegração com uma liminar que a juíza não tinha dado, até chegar um determinado momento que a juíza se sensibilizou então de reintegrar aquele prédio público. Bom, mas reintegrar aquele prédio público para fazer o quê? Porque isso acontece muito, tem uma área ocupada, a reintegração, se tu não tiver um destino para aquela área, isso vale para qualquer ocupação. Bom, meia hora depois você tem outros ocupantes na área que estava sendo ocupada por outras pessoas.
Então foi o momento que eu fui ao secretário da Saúde, porque você sabe que ali tem o postão do INSS, antigo INSS, que atende ali a saúde pública municipal. Aquilo já foi federalizado, estadualizado, hoje é do município, né, a gestão da saúde. E ali sempre me dizia o gerente daquela área que faltava um depósito para os arquivos, porque quando, né, na questão da saúde, você faz atendimento, você tem que ter arquivos, você não pode colocar fora de uma hora para outra, então você tem um prazo de duração para isso. Então, aquele prédio caía como uma luva para o arquivo, não é, da saúde pública ali da região. Então, na época, era secretário, o então secretário, hoje não mais no mundo terreno, que era o Eliseu Santos. Eu fui o Eliseu, com muita sensibilidade, chamou a sua assessoria. Bom, demoraria muito tempo para você fazer um acordo, né? Propor, né, uma cedência, uma compensação daquele prédio, porque a lei diz que um prédio público não pode ser cedido para um privado, mas ela pode ser cedido de poder público para poder público. Bom, então tinha a possibilidade jurídica, mas tinha uma questão temporal. Qual é a questão temporal? Se eu deixo sair as pessoas e de imediatamente o poder público não vai lá e toma aquilo, bom, isso significa que nós teríamos novos problemas. Então, até uma ação assim muito rápida e sem que o convênio tivesse sido assinado e por deliberação do secretário, tão logo as famílias saíram, a FASC construiu essa situação, o secretário pegou uma firma terceirizada que trabalhava na saúde e já mandou cercar o local. E já começou a pintar, a melhorar. Bom, isso possibilitou então, antes da assinatura, de que eu criasse um clima de pacificação. E hoje a comunidade, evidentemente, bate palma por isso. Felizmente, uma briga de toda a comunidade aqui, os mais próximos, e sem fazer proselitismo político, falando uma realidade. Um dos que mais nos auxiliou foi o Sebastião Melo. E isso aí eu digo com convicção, não digo por pressão. Quer dizer, foi a pessoa que nos auxiliou, vamos dizer, na parte em que nós não tínhamos o conhecimento. E felizmente estamos com o problema resolvido. A gente tem aqui na saída da escola esse valão que acaba juntando lixo, né? Durante a noite tem mendigos, na saída dos alunos às 10 horas da noite da escola, eles enfrentam, né, esse perigo de pessoas aqui esperando, utilizando drogas também, os animais que se acumulam aqui nesse valão. Então a nossa proposta é utilizar esse espaço para a escola, como estacionamento, por exemplo, trazer a grade mais para perto da calçada e, em troca, a escola se responsabiliza pela manutenção desse espaço. Aqui, por exemplo, esse valão, né? Essa água podre que está aqui, né? E já uns 3 anos atrás prometeram fechar, levantaram os esgotos ali, e ficou nessa aí. Como a gente pode ver aqui nesse momento, né, a falta de cuidado com esse espaço ocasiona também a colocação de lixo em local indevido, né? Hoje pela manhã houve um descarte aqui até de material de informática, né, totalmente impróprio o local para fazer isso, então é um exemplo típico do problema que a gente enfrenta durante o dia, inclusive. Nós temos o valão ali que ladeia o colégio, que é um outro problema que o DEP está analisando e que na minha avaliação está até atrasado, porque ali é preciso tomar providências, tem, né, um problema de saúde pública enorme, né? E nós estamos muito atentos, né? Eu sempre acho que, eu digo que as demandas entram no poder público de minuto a minuto. As soluções para o cidadão às vezes demoram semanas, meses, anos, né? Isso é assim no poder público, eu não gostaria que fosse assim. Mas o poder público tem uma ritualização, o passo, o caminhar, né, o andar do poder público não é nunca, o passo dele nunca é do cidadão. Eu estive falando lá no edifício Cristaleira
com o Dr. Carvalho, que é o chefe do patrimônio, no 16º andar. Ele me disse que tem um projeto, né, está em andamento, mas esse projeto para estar na SMOV, está parado lá, para desembaraçar a área que vai ser construído um edifício ali do INSS. Né? Então nós estamos na expectativa, né, que isso seja feito, né, talvez, né? E aquele malocão lá, no antigo prédio lá, também, que a proprietária que comprou ali, parece que comprou um elefante branco, né? Porque não pode mexer, porque um órgão da prefeitura aí está, não sei o que fazer, está em andamento aí, né? Ali o pessoal se queixa por causa da cachorrada ali, mas ela disse que paga R$ 1.500 para manter os bichos ali, para guarda, né? Porque senão invadem, né? E o pessoal se queixa do barulho ali, dos cachorros de noite, né? Os barulhos é um problema. Nós agora tivemos uma reunião com o prefeito, eu levei pontualmente uma sugestão. O 156 é um serviço que está sendo muito bom para a cidade. Ele melhorou muito, ele unificou praticamente todos os serviços, porém, essa questão da lei do sossego, que não é uma questão só do IAPI, viu? Nós estamos vivendo... Ontem mesmo eu tive uma reunião muito concorrida e pesada aqui na Cidade Baixa, não é? Porque esse casamento do comércio, do uso misto, da casa noturna, da moradia das pessoas. Bom, e tem aquele cidadão que não tem bar, mas transforma a sua casa num bar, né? Porque faz festa a noite toda. Eu sempre digo, não precisa leis para bom senso. Mas quem não tem bom senso, eu tenho que usar a lei para fazer o corretivo, né? Agora, eu preciso ter uma porta para bater. Hoje, pela regra, o direito do sossego, quando se trata de casas privadas, a prefeitura não é a porta de entrada. E é isso que eu quero convencer o prefeito que seja. Porque hoje, quando tem um barulho numa residência, num apartamento ou numa casa, o que o cidadão pode fazer é ligar para a brigada. Isso é direito de vizinhança, é regulado pelo Código Civil. O que eu estou querendo é que o 156 atenda isso e que haja um conveniamento da Guarda Municipal, da Brigada Militar, que possa, sendo acionada a Prefeitura, esses órgãos atuarem. Atuar no sentido, agora, tu não tem como botar um guarda em cada porta que faz barulho. Tu não tem como botar um guarda em cada avenida, em cada esquina que, infelizmente, acontece acidentes. Isso não adianta dizer isso não é verdadeiro, isso não é possível. O que nós temos que mudar são comportamentos. Isso não se muda com guarda na esquina, isso muda com gerações. O nosso problema aqui é o acesso que tem da Avenida Brasiliano de Moraes para a Rua Santiago, a direção número 106, né? É o problema da precariedade que tem do acesso das pessoas, né? Inclusive, ter esse acesso não passa só, não é para carros, é para trabalhadores, para moradores, para gente jovem, gente idosas que tem aqui no bairro, né? E principalmente os dias de chuva é uma dificuldade. Essa é uma passagem bastante utilizada, com um sem número de pessoas que utilizam essa viela aqui, esse acesso para o trabalho, para a locomoção, para o centro da cidade e para o bairro. Gostaríamos que a administração pública fizesse alguma coisa, que arrumasse para nós, como já tem um exemplo aqui da Rua Vacaquá, né, aqui no bairro, que é bem próximo, né, que eles fizeram um canteiro no meio e poderá ser plantado algumas flores, tivesse acesso para dois lados para a locomoção do pessoal. Eu acho que o IAPI tinha que ter um fórum de serviços, eu tenho dito isso ao prefeito, tenho dito isso a vários órgãos da prefeitura. Eu acho que o fórum de serviços ele é muito importante. O que é o fórum de serviços? É da poda da árvore, é da limpeza da rua, é da calçada, quer dizer, os serviços da cidade, porque eu considero que a gestão de um município, ele divide em dois eixos fundamentais. Um deles é o serviço da cidade. Uma cidade iluminada, limpa, grama cortada, praças limpas. Bom, é o sonho de todo morador de uma cidade. Mas a cidade também tem que projetar o seu futuro, quer dizer, basta isso? Não. Por quê? Porque entra mais carro todos os dias,
entra mais pessoas todos os dias, então eu tenho que melhorar a infraestrutura, então eu tenho que projetar, eu tenho que planejar. Então eu diria, ao IAPI, aquilo que nós temos feito, vamos continuar reunidos. Mas não a reunião para decidir, para discutir o que nós fizemos na última reunião, não, para avançar nas ações que nós tiramos como indicativo. O Câmara na cidade, para quem não sabe, é quando o vereador podia falar o geral, falar do Lamy, falar da Restinga, falar do Sarandi, falar da CIS Brasil. Bom, eu preferi falar nesse TV Câmara do nosso IAPI, que na verdade, um espaço pequeno, né, de comunicação, que eu queria contar um pouco dessa história de lutas e cumprimentar o povo do IAPI, porque tem uma comunidade organizada. Eu acho isso muito importante. Eu sempre uso uma expressão que é muito antiga, que governo e feijão só funcionam na pressão, né? Quer dizer, isso é no bom sentido, não é? É que quando um prefeito, um vereador, um secretário vê uma comunidade organizada, ele sabe que ali ele tem que dar mais explicações, né? E, portanto, ele com certeza vai agir um pouco mais célere no processo. Então, eu diria que o IAPI, esse carinho muito grande, especialista que temos por ele, e quer dizer que vamos continuar sendo parceiro.